Então, boa noite a todos e todas. Eu vou fechar os microfones que estão abertos, tá? Peço licença para a gente poder começar. E aí, no final, a gente vai ter um espaço de fala para todo mundo que quiser falar, tá bom? Aí vai ter o tempo certinho para todo mundo falar tranquilo. Esse fórum, gente, a gente já é uma reapresentação, né? A gente fez um outro fórum sobre essa temática, né? A gente vai falar sobre a situação da saúde, do acesso aos serviços públicos de saúde, aí na região 4. A gente fez uma apresentação dele no dia 25, só que muitas comunidades não conseguiram participar, porque estava chovendo muito e também estava sem luz, né? Acho que Cachoeiro do Choro, e acho que tinha outros lugares também que estava sem luz no dia. E aí, né, poucas pessoas conseguiram participar, por isso a gente está fazendo de novo, que foi o combinado que a gente fez com vocês. Então, a gente vai iniciar agora, né? É um espaço aqui de devolutiva das nossas pesquisas sobre a questão da saúde. Então, a gente está aqui com a equipe da saúde, das ciências sociais também, para falar um pouquinho com vocês. Vou chamar aqui a equipe, espero que tenham um bom fórum. Obrigada. O que é saúde para mim? O que é saúde para você? Saúde é tudo. Tem que ter saúde para estar de bem com a vida. É bem-estar, é boa alimentação. Saúde, para mim, é conjunto de bem-estar. É sossego, paz espiritual, é tudo. Direito de qualquer ser humano. Para mim, saúde é o bem mais importante. Tem que preservar. Saúde é bem viver. Saúde é alegria. Saúde para mim é paz, é vida. Saúde é qualidade de vida. Saúde é satisfação em viver, satisfação com todas as pessoas que me cercam. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu me chamo Paula, estou na coordenação de saúde e assistência social. Vocês acabaram de ouvir aí frases ditas, né, por pessoas atingidas lá em 2020, quando o Guaicuí chegou no território, foi eleito por vocês, e a equipe de saúde e assistência social esteve com vocês para discutir um pouquinho o que era saúde, quais eram os danos. Então, são frases que a gente resgatou lá de 2020, tanto de pessoas da área 4 quanto da área 5, né? E saúde, além disso que foi dito por vocês e por outras pessoas atingidas, também é um conjunto, né, um conjunto de vários fatores e de vários acessos à moradia, ao transporte, ao lazer, ao trabalho, à renda. Não é somente a ausência de doenças, e a saúde é garantida, né, na Constituição Federal, como direito das pessoas atingidas, e é sobre isso que a gente vai dizer hoje. Falar um pouquinho sobre os danos e os direitos violados à saúde, né? Então, a gente vai apresentar aqui hoje resultados de duas pesquisas, que são a pesquisa domiciliar, que é DEFIPA, e a pesquisa de saúde, que é a análise de situação de saúde das pessoas atingidas. Ambas pesquisas, elas foram feitas, a de saúde, entre junho e fevereiro de 2020, entre junho de 2021 e fevereiro de 2022, já a pesquisa domiciliar foi entre outubro e novembro de 2020. A pesquisa saúde foram feitas entrevistas, né, com pessoas atingidas, além de entrevistas com profissionais de saúde, gestores de saúde, e a gente também fez a análise dos dados da saúde, das bases oficiais dos sistemas de saúde, de sistemas de informação do SUS, né? Então, são dados do próprio SUS que a gente vai trazer aqui também. Além disso, a pesquisa domiciliar também fez entrevistas, né, com pessoas de 12 comunidades dos 2 municípios de Curvelo e Pompéu, totalizando 1.891 entrevistas com pessoas atingidas.
E aí, para a gente continuar com essa apresentação, eu vou contar com o apoio de Etna, né, que vai entrar aqui falando um pouquinho sobre saúde física, e depois o Marcos vai falar sobre saúde mental. Importante saber que a gente faz essa divisão de saúde física e saúde mental somente para fins de melhor entendimento, e é uma divisão que os meios jurídicos costumam usar, né, na justiça, no processo, para garantir indenização. Mas lembrar que o conceito de saúde e a nossa saúde está tudo interligado, corpo e mente, né? Então, pode ser que uma doença física desencadeie mental, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui para frente. Então, eu passo a palavra para a Etna. Boa noite, pessoal. Então, assim, como a Paula disse, né, a gente vai tratar um pouquinho dessas questões que a gente observou a partir do trabalho com vocês, né, então, a partir das pesquisas, principalmente, mas também durante os acolhimentos. Não vai ser possível a gente falar sobre todas as questões que são alteradas na saúde física, né, que vocês não relataram. Escolhemos apenas aquelas que mais são relatadas e para trazer alguma discussão sobre isso, assim, mas tem mais outras também que a gente não trouxe aqui. E aí, uma das questões que é muito relatada no território, que foi observada nas pesquisas, as pessoas atingidas relatando tanto o surgimento como o agravamento de alterações de pele após o rompimento. As alterações de pele já eram um ponto de preocupação desde quando ocorreu o rompimento, porque em outros rompimentos, como, por exemplo, o de Mariana, já tinha observado, né, o aumento de dermatite, que são essas doenças de pele, alterações de pele, segundo tanto dados do atendimento da unidade de saúde, como relatos de pessoas atingidas também pelo rompimento de Mariana, que ocorreu em Mariana, né? Então, a gente tem relatos, por exemplo, dessa forma: meu marido tem na mão. Agora que o rio encheu, a canoa afundou. Ele foi retirar a água da canoa e a mão dele voltou a ficar irritada. Racha muito o pé, meu esposo não tinha isso, mas agora tem muito. Ele não aguenta a botina, tem que ir de chinelo. Fala tanto sobre essa questão de problemas que surgiram, né, após o rompimento, como também que agravaram. Como, por exemplo, já tive problema de coceira na pele, mas de 2 anos para cá piorou muito. Só de lavar vasilha, roupa, a mão já coça e empola. Então, a gente tem alguns relatos, tanto de alterações que surgiram, quanto que agravaram após o rompimento. Além disso, durante o DEFIPA, né, que foi como o Paulo disse, foi uma pesquisa que entrevistou um responsável pelo domicílio, então foi várias entrevistas realizadas na região 4, 17,9% dos domicílios visitados, o que corresponde a pelo menos 572 pessoas atingidas na R4, tem suspeita de alguém com problemas de pele, tanto provocado como agravado pelo rompimento. E essa questão das alterações de pele, elas também foram relatadas por alguns profissionais de saúde e secretários municipais de saúde que a gente entrevistou, como, por exemplo, uma profissional de saúde de Pompéu, que disse assim: de início não houve tanto essa questão de procura não, né, da procura no serviço de saúde pelas pessoas atingidas. Veio aparecendo, foi depois, veio aparecendo umas dermatites, como eu disse para vocês, é um nome que se dá às alterações de pele. Além disso... Sou da Cachoeira do Choro. Boa noite, Margarete, seja muito bem-vinda. Boa noite. A gente, para além das entrevistas com as pessoas atingidas com profissionais de saúde, a gente também fez uma avaliação dos números de atendimentos que são registrados no serviço de saúde. Então, para olhar as alterações de pele, a gente não tem uma notificação com relação à alteração de pele, então a gente resolveu olhar a quantidade de atendimentos com consultas com dermatologistas. Então, a gente olhou desde 2010, mas aqui está o resultado desde 2016 para cá, comparando 2016, a média, né, de 2016 a 2018, comparando essa média de 2017 a 2019, para a gente observar se após o rompimento, que ocorreu em 2019, houve aumento nessa média de consultas com dermatologistas. E aí a gente observou esse aumento de consultas a residentes de Pompéu e Curvelo, então, não necessariamente a consulta ocorreu em Pompéu e Curvelo, mas pode ter ocorrido em qualquer outro lugar, mas a um morador de Pompéu e Curvelo. A gente observou um aumento de 21% em consultas com médicos dermatologistas
quando teve em Pompéu e 11% em Curvelo, quando teve o registro do CID da doença, que é uma classificação que é dada para qual é aquela alteração que foi observada naquela consulta. Mas tem algumas consultas que não foi registrado essa classificação. E para essas, o aumento ele foi maior ainda após o rompimento, sendo de 49% a residentes de Pompéu e 114% em residentes de Curvelo. Para além das alterações de pele, uma outra questão também trazida por vocês, né, durante as pesquisas é com relação aos problemas gastrointestinais. 27,5% daquelas pessoas que relataram algum problema de saúde após o rompimento durante o DFIPA, dessas, 27,5% relataram problemas gastrointestinais, como diarreia, mas também outros sintomas, como dor abdominal, constipação, náusea, vômito, entre outros. Com relação mais especificamente à diarreia, pessoas atingidas e profissionais de saúde durante a pesquisa de saúde também relataram a ocorrência de surtos de diarreia após o rompimento, em suas comunidades ou em seus municípios. E mesmo que nem todas as pessoas que têm diarreia vão no serviço de saúde, né? A gente sabe que nem sempre que a gente tem uma diarreia, a gente vai no serviço de saúde. Além disso, não são todos os postos que registram, que notifica os casos de diarreia, porque o Ministério da Saúde, ele seleciona qual é aquele posto que vai ser vigilante, né, com relação às diarreias e qual não. Mesmo assim, a gente observa que houve um aumento de 26% no número de casos de diarreias notificadas em Pompéu, quando a gente compara com 2018. Então, além dessas duas alterações, né, que tem as alterações de pele e os problemas gastrointestinais, outras doenças que também podem se alterar após o rompimento são aquelas que estão ligadas ao ciclo de vetores, né, que são transmitidas por mosquitos ou por outros tipos de animais. Porque houve, né, uma alteração no meio ambiente, então essa alteração pode alterar tanto a questão das enchentes, como essa questão da hospedagem de alguns mosquitos. E aí, a região do rompimento também já era uma região que tinha casos de leishmaniose. Então, o que a gente observou nos dados, considerando os dados do SUS, é um aumento nos casos novos de leishmaniose tegumentar americana em Curvelo e um aumento da média móvel de casos novos de leishmania visceral, tanto em Pompéu quanto em Curvelo. Além disso, a gente observou um maior número de casos de dengue em Pompéu e em Curvelo, em 2019, comparando a 2018, e uma das pessoas atingidas, né, nos relataram durante o acolhimento que estavam preocupados com o número de pessoas com suspeita de dengue em sua comunidade. Um estudo que foi feito pela UFMG, que é a perícia do juiz, né, com relação a essas questões de saúde, também observou esse aumento do atendimento por dengue, né, então o serviço de saúde atendendo mais pessoas por dengue, acima dos limites históricos, né, acima do que tinha ocorrido anteriormente em Curvelo. E por último, assim, com relação à saúde física, outro relato que é muito relevante no território, né, que é muito encontrado, é a questão do agravamento ou surgimento de doenças crônicas, que são aquelas doenças que a gente perturba, fica com ela ali por um longo tempo na vida, como, por exemplo, a hipertensão, que é o que a gente chama de pressão alta, a diabetes, que é o aumento da glicemia, né, da açúcar no sangue, ou doenças renais, as doenças no rins. Então, por exemplo, uma das pessoas nos relatou. Muitas pessoas passaram a ter diabetes, passaram a tomar medicamentos para diabetes e pressão. Outra pessoa de Pompéu mudou a rotina totalmente. No decorrer que eu vi, levou a agravar os problemas deles de saúde. Porque devido ao rumo que as coisas tomaram na comunidade, o distanciamento, as contas da gente, embaralhou as contas da gente todas. Porque a gente não estava conseguindo vender. A gente perdeu a venda certa, a gente foi ficando meio nervoso, a pressão dele foi subindo, acarretou numa falência de rins, e ele perdeu totalmente os 2 rins. Outro relato, como, por exemplo, depois do rompimento, adquirir pressão alta. E a vida foi ficando muito complicada. Atrapalhou tudo, né? A pressão estava 22/18. O remédio é comprado. Eu não tinha esses gastos, agora eu tenho. Então, também trazendo um pouco sobre o aumento de gastos em saúde, que a Paula vai trazer um pouco mais em seguida. Então, com relação aos dados do DFIPA,
Entre aquelas pessoas que também relataram algum problema de saúde após o rompimento, 40,2% relataram a hipertensão, sendo a hipertensão um dos problemas mais relatados entre aquelas pessoas que relataram algum problema de saúde após o rompimento da barragem. E agora o Marcos vai trazer um pouquinho mais para vocês com relação à saúde mental. E aí, pessoal, boa noite para todo mundo. Meu nome é Marcos, eu sou psicólogo aqui no Instituto Guaicuí. Eu quero começar aí agradecendo, né, a presença e a paciência de vocês que estão aqui nos ouvindo aí hoje, né? A gente esteve até agora falando sobre saúde física, né? Mas eu queria fazer um parênteses para a gente conversar também um pouquinho sobre saúde mental aí na região 4, né? Falar um pouco sobre como é que as pessoas estão da cabeça, né? Um pouco, isso é saúde mental, né? Como é que a gente está da cabeça aí? Como é que estão as emoções, os sentimentos, né? As sensações em relação à reparação, um pouco sobre isso, assim, né? E a gente escolheu um pouco falar sobre esse tema, né, da saúde mental hoje, não só porque a gente sabe que não está fácil para ninguém aí, né? A gente ouve os relatos das pessoas, né? De tristeza, de frustração, de medo, de raiva, de ansiedade, né? Em relação ao rompimento. Mas a gente quer falar sobre isso também porque a gente percebe que a saúde mental, né? Ela também é um dano, pode ser um dano causado pelo rompimento. E nem sempre as pessoas percebem ele como um dano causado pelo rompimento, né? Portanto, ele também deveria ser objeto de reparação, né? Então, um pouco para colocar a saúde mental como pauta aí, né, da disputa pela reparação. Eu tenho meio essa impressão, assim, né, que existem esses danos que são bem visíveis, né, e que tradicionalmente, né, o juiz reconhece, né, então, né, a pessoa teve lá a perda de renda porque o turismo é, acabou, né, não consegue mais usar água, né, então tem esses problemas que são bem visíveis, né, esses danos que são bem visíveis, mas tem esse conjunto de danos ali que são meio invisíveis, né? Mas que eles estão ali, né? Eu acho que a saúde mental é um desses danos, né? Que eles às vezes não os vê tão claro, né? O dano da saúde mental, mas eles nos dói profundamente, né? Quer dizer, você imagina a situação, né? E provavelmente é a situação de muitos de vocês, talvez passem por isso, assim, né? Você perdeu, por exemplo, ali o lazer, né? Então, você, por exemplo, acessava o Rio, você não acessa mais. E aí você perdeu a renda por causa do turismo. Aí você perdeu, né? Sei lá, por uma questão lá com a Vale, você criou um conflito ali, com uma inimizade ali com um vizinho seu, que era alguém que era seu amigo, e aí tinha uma festa que corria no Rio e ela não ocorre mais. Tudo isso meio que vai acumulando e pode acabar criando esse sentimento de tristeza, de ansiedade, dificuldade de dormir, né? Irritabilidade, e que pode efetivamente até assim, se tornar uma doença mais grave, né? Porque a gente sabe que, né, como a Paula começou falando ali, né, a cabeça afeta o corpo, né? E é um pouco sobre isso que eu queria falar aqui hoje com vocês, né? Apresentar alguns dados sobre o impacto do rompimento na saúde mental, assim, né? Ali, lá mais ou menos para o final de 2020, a gente fez, né, algumas entrevistas aí com várias pessoas, talvez alguns de vocês tenham participado ali aqui na área 4, a gente na área 4, na área 5, né? E a gente colocou nesse questionário, né, nessas perguntas que a gente fez, algumas perguntas que tratavam justamente disso, né, dos efeitos do rompimento na saúde mental. E essas perguntas que a gente colocou no questionário eram as perguntas que foram feitas por uns pesquisadores no Japão, né, há bastante tempo, já em 1995 teve um terremoto muito grande lá, muito grave, e eles fizeram umas perguntas justamente para identificar pessoas que apresentavam quadros de depressão ou tinham desenvolvido quadros graves de estresse por conta do terremoto. E o que a gente fez foi um pouco adaptar, né? Lá no caso do Japão era sobre o terremoto, aqui a gente fez, né, esse questionário para rastrear casos de possíveis depressão e quadros de estresse na situação em consequência do rompimento da barragem, né? Então a gente fez uma adaptação. E é um pouco sobre isso que eu quero falar aqui, sobre o que a gente encontrou, né, quando a gente começou a procurar, então, esses casos de depressão e de estresse por conta do rompimento da barragem, né. Você pode passar para mim, Etna, por favor?
Então, essas perguntas, elas faziam ali uma certa, vamos dizer assim, uma medida ali, né, de quanto que esses problemas do rompimento, eles continuavam estressando a vida das pessoas, né, o quanto eles continuavam ali presentes na vida das pessoas, né. E na área 4, né, aproximadamente aí metade, né, um em cada duas pessoas que a gente entrevistou, né, metade das pessoas, elas podiam ser consideradas nessa medida, né, desse teste, né, severamente afetadas em sua saúde mental pelo rompimento da barragem, né, na região 4, né. Isso significa aí que mais ou menos metade das pessoas tem chance de desenvolver sintomas de adoecimento mental, especialmente relacionado ao estresse por conta do rompimento da barragem, né. São pessoas ali que têm estão propensos ou às vezes já têm, né, alteração no sono, esses sentimentos muito, né, profundos de tristeza, angústia, ali, às vezes pensando sobre o rompimento repetidas vezes, mesmo quando eles não estão querendo pensar sobre aquilo, né, sintomas como perda de apetite, estão tomando às vezes medicação para dormir ou para o humor, né, evita, né, falar ou estar em lugares que estão relacionados ao rompimento da barragem, porque tem dificuldade de aproveitar as coisas, né, que aproveitava antes, né, porque aquilo ali de alguma maneira se associou ao rompimento, enfim, todas essas coisas, né, sensibilidade a barulho, né, então, imagino que a maior parte de vocês aí conheça alguém que se sente assim, ou até mesmo vocês mesmos se sintam dessa maneira, né. Mais ou menos nesse mesmo modelo, né, só que esse aqui vamos dizer, em termos de nível de estresse, a gente também fez uma investigação sobre, possíveis casos de depressão, né. Obrigado, Ed. E aí, mais ou menos também na região 4, um em cada 4 pessoas, né, quer dizer, um quarto das pessoas, são prováveis casos de depressão, né? São pessoas que apresentam sintomas aí muito semelhantes à depressão e podem realmente estar com quadro de saúde, né, de depressão, né, que precisa de um tratamento médico, de um acompanhamento ali psicológico, né? Provocado aí pelo rompimento, né? Esses dados, eles são na verdade, muito semelhantes, inclusive à situação que ocorreu em Mariana, né? Tem uma pesquisa de Mariana sobre saúde mental das famílias atingidas pelo rompimento de Fundão, né? E ele indicava um número muito parecido aí, né? 28% mais ou menos, né? Quase um quarto, um pouco mais de um quarto, né? Semelhante ao que a gente encontrou aqui na região 4, mais ou menos um quarto da população apresentando aí preenchendo critérios para depressão, né? Assim, então, com quadros muito semelhantes à depressão, né? E esse é um número, claro, muito acima do número nacional, né? Quando a gente compara com a população que não é atingida, né? Então a gente tem um quadro aí de estresse né, de saúde mental mais grave entre a população atingida do que nas pessoas normalmente, assim, né? Tem também um relatório aí do Fórum Mineiro de Saúde Mental sobre o desastre de Brumadinho, né? Que também aponta isso, né? Quadro de depressão, transtorno de ansiedade, estresse pós-traumático, né? Com a proporção de 3 a 5 vezes maior do que em uma população não atingida, né? E aí uma observação importante, né? Toda essa situação, ela ainda é mais grave entre mulheres, é mais grave entre mulheres do que homens, né? Então, no geral, as mulheres têm uma situação de estresse mais grave, né? Estão submetidas a uma situação de estresse mais grave do que homens, em média, né? Não quer dizer que não tenham homens que às vezes estão numa situação de estresse maior, mulheres maior ou menor, mas no geral, na média, né, as mulheres estão numa situação de estresse maior. Daí até a gente interesse, né, da gente também tentar entender como é que o dano atinge as mulheres de uma maneira diferente, às vezes, né, do que os homens. Você pode passar, Tina? E aí esses dados são de 2020, mas agora, né, a gente teve novamente fazendo essa pesquisa em saúde, que se entrevistou gestores, né, e aí são os relatos semelhantes, né, alteração do ânimo, alteração do sono, aumento do uso de álcool e drogas, né, surgimento de doenças psicossomáticas, que são essas doenças que afetam, né, o corpo, mas tem uma origem emocional, né, por conta do nosso estado emocional, o uso de medicamentos, né, enfim, né, esse conjunto aí de sintomas que estão relacionados à saúde mental. Eu queria ler alguns relatos para vocês, se puder passar. Alguns relatos que só para exemplificar, né, rapidinho, né, algumas falas, né, de vocês aí nos atendimentos, na pesquisa em saúde aí, aqui na região 4, né, então, uma pessoa aí de Pompéu, né, que falou, né, nós todos ficamos abalados. Meu filho mais velho ficou de um jeito que chorava dentro do córrego. Meus filhos ficaram muito descontrolados, né. Eu não tenho sossego, né, isso é uma pessoa de Pompéu também.
eu não tenho sossego, eu não durmo, eu fico preocupado. Sim, precisei. Eu tomo remédio para dormir, eu tomo remédio para ansiedade, eu tomo remédio para crise de pânico. Se me der um desespero, alguma coisa assim, né? Um relato de Curvelo. O que mudou foi a situação de nervosismo devido a esse acontecimento que teve na comunidade. Isso gerou um nervosismo dentro de casa, gerou um psicológico ruim, porque a gente viu uma comunidade acabar de se desfazer por causa desse rompimento, uma comunidade que já era fraca e acabou depois disso, né? Também é o relato de Pompeu. E aí a gente conversou também com profissionais, né, da saúde, e os relatos também são mais ou menos, né, sobre isso, assim, né, tanto relatando o aumento do uso de medicação, antidepressivo, ansiolítico, um pouco sobre a necessidade, né, de contratação de psicólogos, no geral associando isso aí à questão principalmente do medo da contaminação da água, né, assim, o receio das pessoas em relação à contaminação da água, ou alteração do modo de vida delas, né, então é isso, né, usava o rio, não pode usar mais, e a perda de trabalho e renda, né, provocados pelos efeitos, né, isso tudo afetando um pouco a saúde mental. E isso tudo significa uma pressão aí nos serviços públicos, né? Então, quando a gente olha os dados do SUS, do DataSUS, sobre o número de atendimentos relacionados a transtornos mentais entre residentes, né, dos municípios aí de Pompéu e Curvelo, tem um aumento aí de 22% em Curvelo e 23%, né, em Pompéu, quando a gente compara naquele mesmo modelo que a Etina estava falando, né, quando a gente compara a média dos períodos antes do rompimento com a média dos períodos depois do rompimento. Então você tem um aumento aí da demanda, claro, né? As pessoas estão, né, não estão tão bem, elas vão procurar mais, né, os serviços públicos, né? Isso aumenta também a demanda de atendimento, né? A gente achou muito importante trazer esses dados aqui, né? Assim, eu já vou encerrando a minha fala, para que vocês também vejam que essa situação, ela não é uma situação isolada, né? Às vezes a gente pensa que só a gente que não está bem. E o que a gente está vendo, né, assim, com esses números, é que essa é uma situação coletiva, né, assim, a gente encontra um resultado também muito semelhante na área 5, né, tem alguns colegas ali, né, um rapaz falando aqui, eu não me recordei o nome, né, da área 4, da área 3, né, presente aqui no fórum, né, e o que a gente está vendo aqui, né, que esse é um problema, não é um problema individual, mas é um problema geral nas regiões atingidas, né, por esse crime desastre aí. Então, de fato, é um problema coletivo, né, e daí mais uma razão para que a gente se fortaleça coletivamente para enfrentar essa situação. A gente vai ter mais tempo aí para conversar sobre isso, né, estou aqui à disposição, e eu passo a fala aí novamente para a gente fazer a última rodada aqui da conversa. Obrigado, viu, gente? Então, gente, voltando aqui, né, um pouquinho comigo, e para finalizar a nossa fala e abrir para perguntas, eu trago aqui também alguns dados da pesquisa sobre acesso aos serviços públicos, né? Então, desculpa, a pesquisa domiciliar, de 100 pessoas, quase 24 pessoas disseram que tiveram algum gasto extra com medicação ou tratamento de saúde, né? Pode ser que essas pessoas tenham adoecido mais e inchado o serviço público de saúde ou aumento de tempo na fila de espera, que ocasionou também esse aumento de gasto aí com saúde. Também houve relatos, né, de pessoas que gastaram com transporte para o serviço de saúde. Muitas comunidades são distantes dos serviços, não têm um atendimento próprio na comunidade, necessita fazer esse deslocamento, não tem transporte público, e por isso teve esses relatos também com aumento de gasto, também pela frequência da necessidade de ir com mais frequência a ter os serviços para tratar de saúde. Pode passar. E aí, então, também ter esse relato, né, como eu disse, a distância entre as comunidades e a unidade de saúde foi um dificultador do acesso ao serviço. Então, muitas pessoas não conseguiram ser atendidas porque não conseguiram se deslocar até as unidades de saúde. A Secretaria de Saúde de Pompéu nos relatou que houve uma sobrecarga do serviço
com demanda o aumento de pedidos de documentos para comprovar residência, né, para acessar o PTR, para acessar o auxílio, o pagamento que foi anterior ao PTR. E também alguns profissionais de saúde da região de Curvelo e Pompéu relataram que era necessário ampliar a oferta de assistencial de profissionais e de serviço devido aos adoecimentos das pessoas atingidas. E aí, assim, olhando os dados, né, do SUS e dos orçamentos dos municípios, a gente observou que, após o rompimento, tanto Curvelo quanto Pompéu aumentaram seus gastos com saúde pública, sendo que foi 7% em Curvelo, tanto dos gastos públicos de receita própria quanto das despesas totais, e 8% em Pompéu dos gastos públicos de receita própria e 5% dos gastos totais. Então, esses dados pós-rompimento de aumento de oferta, eles também conversam com os dados de outras pesquisas, inclusive uma da UFMG, que é a perícia 38, quando eles dizem que, ao observar os dados também dos municípios, houve um aumento de atendimentos de saúde de demanda livre, espontânea, e de demandas de urgência e emergência também, em Curvelo, um aumento maior do que todos os anos anteriores ao rompimento. Pode passar? E aí, a gente, para finalizar, esses dados todos que a gente trouxe aqui são evidências, são muito fortes, né, de que há uma relação do adoecimento das pessoas e da dificuldade de acesso aos serviços de saúde. Em relação ao rompimento, a gente não pode afirmar a causa concreta, mas são relações muito fortes, porque são observadas alterações que a gente percebe também em outros contextos de desastre, de rompimento de barragem, né, dados semelhantes a gente observou em Mariana, em Brumadinho, entre outros municípios, e é um instrumento de luta também, esses dados, para a reparação, para as indenizações individuais. Então, finalizo aqui nossa fala de apresentação dos dados e a gente abre para perguntas. Então, pessoal, quem quiser, né, fazer alguma pergunta, pode levantar a mãozinha e se inscrever para falar, ou pode também mandar no chat. Se não quiser fazer alguma pergunta, né, se quiser fazer algum comentário também, pode ficar à vontade, viu? Está aberto agora para vocês falarem. A gente pode fazer bloco de 3 ou 4 perguntas, ou a gente pode ir respondendo também, né? Como vocês preferirem. Margarete está inscrita. Margarete, consegue abrir o microfone? Oi. Fica à vontade, por favor. Pelo que eu posso perceber das lives que eu participo, algumas reuniões, tudo isso que está acontecendo com as pessoas é óbvio que é por causa da Vale. Mas desde que a Vale estourou, que a gente escuta a mesma ladainha. Ai, fulano está com depressão, ai, fulano está assim, ai, fulano está assado, aumentou a demanda nos postos, que não sei o quê. Isso aí, gente, não tem nem que ter provas para ninguém, não. Isso aí é óbvio que afetou todo mundo. Eu mesmo estou tratando como psicóloga, eu estou com osteoporose em todos os ossos do corpo. A minha coluna está torta, que eu fazia hidroginástica dentro daquele rio. Quer dizer, a minha vida parou lá, parou naquela época. Estourou, parou a minha vida. Mas isso não vai dar em nada. Eu estou tratando com psicólogo, eu estou gastando o burro do dinheiro com vários tipos de qualidade de remédio. Mas vai dar o quê? Vai resolver em quê? Nada. Olha a situação de Mariana lá. Aquele povo está sofrendo até hoje. Quantos anos tem aquilo?
E o pior é que entra Gaicuí, depois entra não sei mais o quê, isso aí vai só confundir na cabeça de todo mundo. É EJA, é não sei mais o quê, é EPA. Isso vai confundindo mais o pobre. O pobre já não sabe mais a quem ele recorre. É só confusão na cabeça das pessoas. Cada dia live com uma instituição, é uma instituição dali, instituição da acolá, e o pobre entendendo patavina nenhuma. Dinheiro que saiu da Vale foi para onde? Para o município. Se foi para o município, por que não entra na saúde lá para socorrer o povo? Se aumentou a demanda das consultas, demanda disso, demanda daquilo, cadê o dinheiro que foi socado neles lá? Por que não entra na saúde, então? É complicado. O povo vai nadar, 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 nadar e vai morrer na praia. Igual Mariana. E tá para estourar outras. Essa luta vai ser eterna, vai ser infinita. Eu só estou desabafando. Vocês me desculpam. Mas eu estou andando até de muleta já. Eu tenho 62 anos, já estou andando de muleta. Eu já não espero mais nada, de nada, nada, de nada. Eu tenho certeza que meu sonho lá na Cachoeira do Choro morreu ali. E quanto mais rápido eu aceitar que o meu sonho morreu ali, melhor vai ser para mim, para eu não ficar louca. E muita gente que está correndo atrás aí, ó. Tem muita gente correndo atrás. A troco do nada. Porque é um direito de todos, um direito de todo mundo. A Vale não lutou para estourar com a vida de todo mundo. Agora, todo mundo tem que lutar para ganhar um pedacinho da fatia da Vale. Pessoas que não têm condição de lutar. Pessoa que não consegue mais nem falar. Eu chego aí, a minha vida a chorar. Eu quero vir embora. Porque meu sonho ficou ali. Ainda que é pior, a gente chega, fica um dia com água e o resto da semana sem água. A tristeza monta mais ainda. Se você tem dinheiro, você compra água mineral. Vai passando os dias. Se não tem, você cala a boca também. Que você vai lutar para quê? Para ganhar uma garrafa d'água? Vocês desculpem eu desabafar. Me desculpa. Ô, Margarete, não precisa pedir desculpa, não, né? A gente entende, né? Assim, é muito difícil mesmo, né? Só vocês sabem o que vocês estão passando, é muito difícil. E a gente entende e fica à vontade, né? Para desabafar, para falar. A gente tem também uma equipe, né, de acolhimento, que você pode procurar, eles também podem te procurar se você quiser conversar melhor. Não vai adiantar, não. Tá bem. Agora eu vou chamar, obrigada, viu, pelo seu desabafo. Vou chamar agora o Anderson. Está inscrito? Anderson, por favor. Olha, eu acho que é até o que a moça falou aí, eu acho que o povo está adoecendo muito mais com de tanta pressão que o povo está fazendo em cima delas. Promessas, reuniões que não está chegando em nenhum lugar, porque infelizmente você cria uma expectativa naquelas pessoas que vai acontecer algo novo e acaba que não acontece nada. Por eu ser um dos representantes da comissão, o pessoal fica perguntando para a gente as coisas e eu não tenho como falar nada para eles, que eu não me orientam em nada a respeito disso. Então, assim, eu acho que cada vez que passa, o povo adoece mais com promessas, o pessoal vai desanimando cada dia mais. A maior tristeza que a gente tem é de, vamos supor, eu passo, para mim ir a Pompéu, eu tenho que passar sobre a ponte do Rio Paraopeba. É de você olhar
para os lados e vê aquela água suja, aquela água que você não pode ir ali tomar um banho mais, ali onde que você tinha um lazer de ir pescar no final de semana, de você pegar e comer um peixe daquele rio. Meu tio, ele é pescador, eu até tô com as fotos de uns peixes que eles pegavam, né? E você vê aqueles peixes, vê que aquilo ali não vai voltar mais, né? Parece que ontem teve uma reunião com o Rodrigo, eu acho que é isso que ele chama aqui em Angueretá, e ele virou e falou para o pessoal que o rio aqui não está afetado. Então, isso que dói mais, porque você vê, nesse mês de novembro, entrou a época da piracema, e os peixes sobem para onde? Eles sobem para cima para estar fazendo a sua reprodução, depois eles descem. Aí, como é que você vai comer um peixe? Eu não tive a oportunidade para ir nessa reunião, porque eu ia perguntar para ele se ele teria coragem de comer um peixe daqui de Angueretá, se ele teria coragem de tomar um banho no rio. Então, assim, eu acho que a doença maior está sendo nisso, da pressão que está acontecendo, né? Por vocês terem membros que da área da psicologia, eu acho que vocês já têm uma noção do que está acontecendo. Eu acho que talvez vocês teriam uma solução até maior do que a gente esperar dos municípios, porque eles não estão nem aí para nós, não. Obrigada, Anderson. Você terminou, né? Muito obrigada. Paula, você quer comentar um pouco essas duas falas, por favor? Quero sim, obrigada, Ana. Margarete, muito obrigada pela sua fala, pela coragem de trazer aqui tantas questões, né? A gente lamenta muito. Realmente é muito difícil segurar e acreditar depois de tanto tempo, com tantas questões, mas dizer que o coletivo tem que ser fortalecido, né? Imagino que a Vale, com a reunião dessa semana, acho que foi ontem, né? Tenha trazido, né, informações que afetam muita gente, mas dizer também que ainda está em curso o acordo, por exemplo, alguns municípios ainda não recebeu o recurso, né, do 1.3, ainda está em fase de projetos, que é o projeto de municípios, ainda vai chegar o recurso, né, do 1.1 com o projeto das comunidades, as comissões estão sendo construídas para que sejam fortalecidos os coletivos, e é importante que, além, né, do fortalecimento do coletivo, todo mundo se cuide, autocuidado e o cuidado com o outro, e é isso que a gente fala da luta coletiva. E é por isso que nosso acolhimento está aqui disponível, nossa equipe, né, para estar apoiando, para estar escutando. Adianta, porque o falar também dá um pouco de né, esvaziamento, lógico que temporário, porque o problema deve ser resolvido, mas isso dá uma fortalecida também, e a gente pode construir em conjunto, né, e ainda assim buscar o serviço público de saúde para que vocês tenham acompanhamento, né, para que a gente juntos consiga garantir o que é de direito de vocês. Obrigada, Anderson, por complementar, né, assim, essa situação também, informação da reunião. Então, o que normalmente se espera do lado contrário, né, de quem causou o problema, é que a luta coletiva seja enfraquecida. E imagino que esses momentos são momentos oscilantes, é um tempo que demora, mas pensar que se a gente também tem muita pressa, pode ser que a reparação não seja tão justa quanto deveria ser. Então, vamos nos fortalecer e conte com o nosso apoio. Deixa eu fazer uma complementação também na sua fala, Paula. É isso, né? Assim, é muita injustiça mesmo, assim, né? Assim, eu fico até comovido com a sua fala, Margarete, né? Porque a gente tem visto, né? Assim, o quão esse processo é um processo longo também, né? Assim, e quanto que essa reparação ela vem muito lenta e às vezes ela não vem reparando efetivamente as coisas, assim, né?
E é isso, né? Às vezes a gente tem que desabafar também, né? Assim, mas eu fico muito pensando também, sabe, assim, que essa luta, né? Que essa luta pelo, essa às vezes é uma luta até mais ampla também, sabe, assim, e a gente, imagino a dificuldade que vocês estão vivendo aí, né? É, mas é uma luta que a gente tem que pensar até nos próximos, assim, né? Como você falou mesmo, né, Margarete? Nem é só esse caso, a gente tem vários outros casos. Minas Gerais né, assim, é quase um campo minado, assim, né? E então é uma luta que a gente também tem, né, assim, a gente não pode desistir, né? Porque é uma luta que envolve aí, né, assim, muito mais do que a gente, assim, né? E é importante a gente persistir, assim, ainda que seja difícil, né, para a gente conseguir ir, né, assim, comparado, por exemplo, né, a Mariana, assim, né, o Paraopeba, e foi graças aos movimentos que Mariana teve, né, assim, conseguiu um passinho, né, assim, é pouco, mas a gente consegue um passinho, e isso ajuda, né, quem está enfrentando a situação e os próximos que virão, assim, né. O processo judicial é um processo muito complexo mesmo, sabe, Margarete? Uma fala que você falou, né, assim, que é muita gente, é muito complicado, envolve um tanto de gente, sabe, assim. E uma coisa que o Instituto Goicuí, isso é, né, assim, nossa função, assim, e a gente está se colocando aqui para ajudar, assim, porque é uma das funções do Instituto, tentar ajudar as pessoas a entenderem quem é quem nessa história toda, sabe, assim, qual que é a função daquela pessoa, o que que ela está fazendo ali, né, como é que funciona esse processo judicial, né, isso é uma função do Instituto, assim, e é muito complicado mesmo, né, mas a gente está à disposição para que vocês nos acionem, assim, né, em termos, porque isso é alguma coisa que a gente pode ajudar, a entender quem é quem nessa história toda, assim, né, e entender quem é quem já é um passo para a gente conseguir, né, fazer essa luta, pela reparação, assim. Obrigada, gente. Margarete, você se inscreveu de novo? Você quer falar? Ah, não, é porque eu não tirei a mãozinha. Mas, Sim, mais tá. uma vez, me perdoa, me desculpa. Mas, infelizmente, cada dia que passa, realmente, as pessoas estão adoecendo mais. Porque quando estourou a Vale, destruiu sonhos, realmente, destruiu os sonhos de todo mundo. Aí entra uma instituição, depois entra outra, depois entra outra, depois entra outra, depois entra outra. Aí o que que acontece? A cabeça da gente pira, a gente enfraquece mais ainda, em vez de fortalecer, naquela ansiedade, é realmente o que o amigo falou aí, naquela esperança que vai conseguir alguma coisa, que vai dar alguma coisa, que vai ser reparado, que não sei o quê, que não sei o quê. E a gente vê que não está andando nem a passo de tartaruga. É onde a pessoa tem que pôr na cabeça. Não vai dar em nada. Mariana não deu em nada. Todo mundo lá está sofrendo até hoje. Então, não adianta enfiar na cabeça do pobre que já está com a cabeça excomungada, perdida, falida. A cabeça nossa está falida. Eu, pelo menos, estou. Eu marquei com a psicóloga, estou fazendo tratamento com a psicóloga. Ela tenta arrancar de mim alguma coisa, eu não consigo me abrir. Mas, às vezes, quando está numa live, eu falo e xingo igual estou falando aqui. Mas lá na psicóloga eu não consigo. Estou gastando com muito dinheiro. Para quê? Para fortalecer o osso, fortalecer músculo, fortalecer a mente. E se eu ficar na minha cabeça, ai, vai sair, ai, vai sair, ai, vai sair a reparação, ai, vai sair. É pior, porque um dia atrás do outro, um dia atrás do outro, e nada. E nada. E Obrigada. realmente, tem muita gente confusa. Está difícil viver nos Estados Unidos, principalmente por causa do preço dos alimentos. Vera,
Ah, fechou o microfone. Desculpa interromper, Margarete. Obrigada mais uma vez, né, por você abrir aqui com a gente. Eu vou chamar as outras pessoas para dar oportunidade para todo mundo falar, tá bem? Kleber. Oi, boa noite a todos, né? Eu sou o Kleber da área 4, né? E a gente fica muito emocionado, triste com o relato da dona Margarete, né? Com o Anderson também falou tudo, ele falou que o Rodrigo é o próprio Rodrigo da Vale, né? Que foi engaretar, com vocês do se vocês estão por dentro, porque ainda não dá para ler o que mandaram, né? Que a Tati, mas a dona Nívia parece que está aí, não sei se a Tati está, eles podem acabar de relatar. Eles realmente tiveram uma reunião de associações engaretar e falaram que a área 4 era 5, a área 5 jamais. A área 4 que não tem registro nenhum, né? Porque nós temos vários laudos técnicos do Instituto Papi, né? Com várias linhas idôneas que fez esses testes todos, né? Na água, subsolo, em peixe. Então, eles estão alegando que a área 4 e a área 5 não são áreas atingidas, né? Que é um absurdo. Então, realmente, eu cada dia vejo mais que a justiça não está a favor da gente. Ontem nós tivemos uma reunião da FGV e as IJs, eu fui muito reprimido pela doutora Carol. Então, realmente, é muito chato. Eu tive represálias na reunião e eu não calo minha boca. Não calo minha boca porque coisas erradas não pode continuar a gente aceitando, né? E, inclusive, foi se falado até em boicotar a situação da Novilha Brava. Então, eu acho isso um absurdo, e esse absurdo a gente não pode aceitar, a gente tem que denunciar, porque as coisas têm que andar dentro da lei. Se a lei está para nos proteger, eu vou falar que está tendo muito abuso e coisas estranhas acontecendo, né? Realmente, o que foi falado, que muitos aqui que escutou, todos escutaram a represália que eu tive, e como tem pessoas, né, da minha comunidade, e se recebendo, eu fui alegar que não tem nada a ver com a reunião aqui, mas só vou alertar vocês. O que está acontecendo, a gente fica muito chateado. Fui alertar como que uma comunidade não está escrita na aprovação da poligonal, sendo que tem pessoas que recebem. Eu tive a maior retaliação dela. Inclusive, parecendo que eu estou instigando as pessoas. Meu interesse não é instigar, meu interesse é ajudar a minha comunidade, porque nós não pedimos nada disso. Eu, semana passada, eu andei na minha comunidade quase toda, porque a extensão do Rio Paraupeba é 15 a 18 km de extensão de Rio Paraupeba. Os barrancos todos foram se levados com as enchentes de janeiro. E o rio, com o assoreamento do rio, esse ano, vocês vão ver, vai acontecer a tragédia das mesmas coisas. Só Deus para nos olhar. Porque, realmente, o barranco que era 2 metros, 2,5 metros em alguns locais, o barranco já foi, ou virou 1 metro. Então, já, como o rio, cada ano que passa, está mais raso, e com certeza, esse ano, as chuvas começaram já a estar na época delas, mas estão vindo mais constantemente. Eu estou vendo realmente levar outra lambada de chuva, né? Então, realmente, é muito triste, sendo que a justiça tem que estar do nosso lado, e eu estou vendo que a justiça não está do nosso lado. A gente está chamando várias, inclusive eu, Kleber Castelado, fui represália, e eu acho isso muito deprimente para a gente se falar em alguma coisa. Eu acho isso errado, né? Se eu vou receber amanhã, se eu não vou receber, o problema é meu. Agora, os direitos da gente, nós temos que brigar e lutar, porque eles acham que podem calar a boca da gente. Não estão pedindo para ser atingido, não estão pedindo para ser o Rio Paraupeba, ter condições de estudo. Então, estamos passando, tem gente passando dificuldade, a gente tem que lutar por isso, né? A gente tem que lutar por bem-estar das pessoas, porque nós não pedimos para ser atingido. Então, a gente fica indignado com a justiça que nós temos no Brasil. E, realmente, a gente não se pode falar, né? Meu interesse é juntar a bacia toda e ir para a porta das IJs, porque, realmente, eles são os grandes culpados em tudo que aconteceu. Porque deliberaram muito e fiscalizar. E agora querem mudar, porque o dinheiro é curto e o dinheiro não vai se dar para se pagar todo mundo. Agora, falar que a área 4 e a área 5 não tem contaminação é realmente
abuso de autoridade, né? Muito obrigado. Muito obrigada, Kleber. Dona Hebe, por favor. Uai, gente, eu não estava sabendo que eu estava inscrita, não. Ah, a senhora deve ter levantado a mão sem querer. Sua mão é automática, é. Oi? Tem Eu acho problema, que não. todo mundo aí, né, contempla o sentimento que todo mundo tem, igual essa reunião que eles citaram aí, né, que teve com a Vale, que eles falaram que a R5 nem sequer está contaminada. Hoje foi dia de muito choro, todo mundo querendo desistir. Eu mesma, né, até sem querer, eu recebi o apoio de uma pessoa do Boicuí que me ligou por outro motivo e acabou que ficou comigo até mais de 6 da tarde, que foi muito bom para mim, porque eu estou muito chorosa, muito triste, né? A gente já faz uso de medicação, tem muito a agradecer. Mas o meu sentimento é o de todo mundo, né, que ela escreveu aí, porque a gente comprou aquilo ali, gente, por conta da água, por conta do rio, por conta da represa. Agora nós estamos todo mundo doente. E o que mais me adoece é saber que no meio disso tudo tem pessoas que não têm água potável para poder beber. Tem pessoas, como Nívia disse aí, que ela está vivendo isso, vivenciando isso aí, ajudando outras pessoas, que não tem comida, gente, para colocar à mesa. Como que pode pedir saúde, né, emocional? Eu não vou nem falar física, não. Emocional, sabendo que o outro está com fome. Que tristeza. Eu não tenho muito hoje para falar, não, Ana e o resto do pessoal, porque hoje eu já estou meia passada. Obrigada, boa noite. Obrigada, dona Hebe. Agora, a próxima inscrita é Cida. Cida Aparecida, por favor. Cida, tá por aí? Consegue abrir o microfone? Vou passar para o seu Ormindo, aí qualquer coisa a senhora fala depois, tá bem? Seu Ormindo, por favor. Gente, boa noite. Eu não sei se eu cheguei atrasado, eu não sei quem que está participando. Eu fico muito chateado com isso, porque isso é uma falta de respeito para com os atingidos. Como é que um rio ele corre para baixo, tem lama no fundo, e eles têm cara de pau. Isso não é cara de pau, eu não sei o que é isso, é a cara de pedra, de dizer que o rio não está atingido, que não está contaminado. Quem é que prova que ele não está contaminado? Alguém acompanhou os exames? Foi alguém de alguma região, 1, 2, 3, 4, 5, ver aonde que eles estão colhendo esse material? Eu duvido. Vou ser franco com vocês, eu duvido da procedência desse material que ele escolhe e fala que não está contaminado. Alguém viu onde que eles escolheram? Alguém viu os peixes que eles escolhem? De que local que eles escolhem? Que faz o colhimento do peixe, do barro? Ninguém sabe disso, eles fazem o que eles querem para lá. Eles escolhem onde que eles querem, o peixe que eles querem, a região que eles querem. Nunca que tem um morador, uma liderança acompanhando. Isso é falta de respeito, gente. Eu não confio nesses exames, sinceramente, eu não confio nos resultados. Eu só confio no resultado se tiver mais de um laboratório fazendo, a não ser eu não confio. Que a Vale é suja, a justiça é suja, é traíra. Eu não confio. Em ninguém eu não confio. Essa conversa vai boi dormir. O tal lugar não está contaminado. Como que não está contaminado? A água que passa dentro de um rio, o barro está no fundo. O rio tem redemoinho, o rio tem remanso, o rio tem várias coisas que mexem com a água no fundo. E a lama viaja. A hora que vir uma enxurrada, enquanto o leito do rio está baixo, a lama está quieta.
A hora que vem uma enxurrada forte, virando o fundo do rio, virando tudo, trazendo tora, trazendo lixo, trazendo aquilo, a lama desce, gente. Mas que coisa! Será que não tem ninguém para bater de frente com esse pessoal, não? Será que tem que ouvir e voltar para casa calado? Eu não vejo ninguém contestando a justiça, eu não vejo ninguém contestando nada. Do jeito que eles falam lá, todo mundo põe no papelzinho lá e chega para a região e fala, falou isso, falou aquilo. Pelo amor de Deus, isso está fazendo a gente trouxa. Eu quero ver a hora que essa chuva chegar agora, que o rio sobe 3, 4, 5 metros, a lama vai começar a fluviar no fundo do rio, não vai descer, não? O mesmo rio que passa aí, passa no meu aqui, não está contaminado, não? O mesmo peixe que está desovando aí, está alimentando aqui do meu lado, está contaminado, não? Mas que coisa, a gente tem que escutar isso? Aí a pessoa fala assim, gente, eu não faço nem ideia o que vocês estão... Gente, ninguém faz ideia o quanto a população está sofrendo. Eu tenho até vergonha de chegar assim e falar assim, gente, eu não faço ideia o quanto vocês estão sofrendo. Ninguém faz ideia o que é um homem levantar de manhã e já ter o local certo, buscar o seu sustento para trazer para a sua família, para seus filhos, pagar a conta de água, pagar a conta de luz, pagar o NPS, pagar um remédio, comprar uma carne. A mulher sai para trabalhar, sai para vender suas quitandas. Aí, de repente, chega a Vale, toma tudo. E aí, como é que fica a vida da pessoa? A pessoa fica sem chão, sem sonho, sem atitude, sem moral, o que ele deve. Ele não vai conseguir pagar, os outros passam a olhar para ele como, né, um caloteiro, sem trazer alimentação para a família, sem pagar suas dívidas, sem comprar o seu sustento. Vocês têm ideia o que é isso? Alguém aí tem uma família, será que alguém aí que está na frente disso aí leva o sustento para casa, para a família? Será que já faltou? Para ele ter noção. Só tem noção o que é um pai de família ficar sem alimentar a sua família, aquele que já aconteceu com ele. Aí ele vai falar, não, eu tenho noção, eu sei o que é isso. Isso é brincadeira, gente. Aí o cara vê a mulher dele adoecer dentro de casa, a mulher vê o marido impotente, sem trazer nada para dentro de casa, sem futuro, sem sonho, morre tudo. Aí começa a morrer a saúde, morre o caráter, morre o autoestima, morre o nome, principalmente, o primeiro que morre é o nome, ele se torna um devedor na praça, ele se torna um impotente que ele não tem mais condições de manter a sua família, a mulher da mesma forma. E aí? Ainda tem esses caras de pau de falar que uma região que não tem água para beber, está suja, não tem como plantar, que as plantas começam a dar o fruto e apodrece, os peixes para pescar, os peixes já estão apodrecendo vivo, porque o peixe vai fluviar na lama para caçar alimentação, os resíduos, a matéria corrosiva está comendo o peixe vivo, eles têm cara de pau de soltar uma lei, uma portaria, dizer que o pescador não pode pescar, que o peixe está em extinção. Isso é para idiota um trem desse, né? Eu sou burro, mais burro que não tem como eu ser mais burro. Eu não acredito nisso, mas vocês são estudados, são pessoas que têm uma desenvergadura, um entendimento. Nem eu que sou idiota, analfabeto de pai e mãe, eu não concordo com isso. De ver o peixe estar sendo destruído dentro da própria alimentação dele, e esse cara de pau de soltar uma portaria e dizer que o pescador não pode pegar o peixe, que o peixe está em extinção. E nós vamos engolir isso. Né? A sua região não está contaminada, mas o peixe, a água apareceu com 10, 20 vezes a mais contaminado. Mas você pode comer, você pode beber, não está contaminado, não. É brincadeira. É brincadeira. A gente tem que ouvir uma baboseira dessa, né? Aí sai uma
sai uma empresa, entra outra, a mesma baboseira, sai outra, entra outra, a mesma coisa. E ninguém faz nada, ninguém recebe, ninguém... Não socorre ninguém. Agora, a prefeitura corre lá e busca dinheiro, o governo corre lá e busca dinheiro. Mas para o desgramado, para o miserável que está ali precisando do arroz ou do feijão em casa, esse não tem como receber um mísero de uns R$600. Aí ele planta lá no quintal dele, a hora que vai colher a abóbora, vai partir a abóbora está podre. Porque a água que a abóbora alimentou, apodreceu ela. Vai colher uma mandioca, está podre. Vai beber uma água, está fedendo, parece que colocou uma carniça lá dentro do poço, dentro... Não, e o cara não está contaminado, não, meu amigo. A sua região não está contaminada, não. Isso é brincadeira. Onde é que está o lixo dessa justiça? Só falta de respeito. Brito, obrigada, viu, pelo seu desabafo aí também, pelos seus comentários. Vou passar a fala para a Kézia, para dar tempo de todo mundo falar, tá bem? Kézia, por favor. Vai cortar. Olá, boa noite. Eu praticamente iria falar dessa indignação e sobre isso também, porque há uma semana atrás, há 2 semanas atrás, a Guaiqui nos trouxe um relatório dizendo que o peixe da região 5 está contaminado, porém nós estamos na região 4. Mas o da 5 está contaminado da 4. E a portaria aí da Vale falando que a região 4 e a 5 não está contaminada. Ou seja, a gente realmente vai entrar com nós nessa luta, porque nós vamos ter que bater com eles de frente a frente. Porque o pessoal do EBA, que veio aqui, que está fazendo trabalho para a Vale, eles falam com moradores aqui, se eu fosse vocês, eu não dava essa água nem para regar as plantas, quanto mais para consumir. Só que eles fizeram análise também da água, mas eles não repassam o resultado para a gente. O único que repassou foi o pessoal da Guaiqui. Então, assim, a gente quer saber, que a gente vai ter que entrar na luta com eles. A gente quer saber se a Guaiqui tá junto com a gente nessa, que vai para cima, que vai lutar contra as idiotas, que vai lutar contra todo mundo. A gente vai para a porta de governador, a gente vai para a porta de prefeito, e se bobear, a gente vai bater lá na presidência, lá no Planalto. Porque é nosso direito. A gente tem comprovações. Então eu quero saber se vocês estão conosco nessa luta. Porque chega também de tanta reunião, tanta norma técnica que ninguém entende nada. Boa noite, é só isso que eu tenho para falar. Obrigada, Kézia. Cida, tá conseguindo? Você abriu o microfone? Quer falar agora? Quero. Boa noite. Tudo bem? Olha, eu tenho uma casa na Cachoeira e nós estamos enfrentando um problema muito sério. Meu marido está internado pelo fato, ele ama essa cachoeira e a gente não pode fazer nada. Contratamos uma pessoa, tive aí dia 8 de outubro com um perito, um oficial de justiça, uma advogada da Vale. Ao chegar aí, eles olharam tudo, tô dentro do padrão, dentro do risco, fomos ao rio, tudo direitinho. Inclusive, o perito falou para a gente que é loucura a água que está saindo lá, igual ele viu na minha casa lá, entendeu? E tudo. Aí eles me perguntaram qual seria o meu plano de ficar lá. Falei, hoje eu não tenho plano nenhum, porque o que eu mais queria na vida
é ter meu marido. Hoje meu marido está numa clínica internado, por quê? Com depressão, por causa dessa bendita dessa Vale, entendeu? Então é muito triste. Eu acho assim que a gente vai lutando, lutando, lutando. Nós nunca recebemos nem um centavo da Vale, nem um centavo, nada, nada. A gente nunca recebeu 1 litro de água da Vale. A gente vai para aí, é igual uma pessoa anterior falou. A gente vai para aí, Ana, por exemplo, a gente tem que comprar água, tudo a gente tem que levar. Por exemplo, eu não posso nem pensar em tomar banho com a água que tem lá. Por quê? Eu fico toda com alergia. Já foi comprovado, se levei tudo aí, eu tenho laudo, tem tudo. Você entendeu? E nada é feito, sabe? E vai só passando, só passando, só passando. E você, o seu sonho acabou. É igual um negócio. Tanto que o perito me perguntou assim, por quê? Aqui a gente não vê horta, não vê planta. E aí o oficial de justiça virou e disse assim para ele, claro, água contaminada, como é que tem? Não tem condição, entendeu? Então, tipo assim, eu estou esperando uma resposta da Vale que é tipo da coisa assim, é a mesma coisa, igual aqui, chovendo muito, essa chuva vai chegar aí e vai acabar com tudo, tiraram foto, tal, tudo aí direitinho. Só que é o tipo da coisa, para mim acabou, porque para mim o mais importante é que se meu esposo estivesse aqui comigo, do meu lado, entendeu? Estivesse do meu lado, e a gente sonhou tanto com isso e hoje a gente não pode fazer, entendeu? Nada. Então, é muito difícil. Não é pouco dinheiro, é caro a clínica, que medicamento super caro, entendeu? Por um sonho que a gente lutou tanto, para hoje nada a gente poder fazer nada, entendeu? Então, é isso aí. Obrigada, viu, gente? A gente que agradece, Cida. Paula, quer comentar? Por favor, obrigada. Quero sim, obrigada. Muitos relatos, muito fortes aqui, né, gente? E a gente está sabendo, sim, lá atrás, né, foram várias pessoas que falaram desses resultados que foram dados pela Vale, e eu gostaria de chamar a atenção de vocês em tempo de fake news, em tempo de tantas notícias disseminadas, a gente tem que tomar cuidado com tudo que chega e o interesse de quem está dando a resposta, a notícia, a informação. Então, por isso, essa pergunta de quem está do lado da gente deve ser feita por vocês mesmos. E a ATI, o Guaicuí, foi eleito por vocês, e a gente reforça aqui que a gente está do lado de vocês desde o início, e se quiserem apoio e que a gente acompanhe qualquer movimento que vocês queiram fazer, a gente vai estar do lado de vocês. Né? Foi dito aqui, foram muitas falas, né? Brito, Késia, Cida, vi alguns comentários da Hebe, da Nívia, da Esther, aqui no chat, e todos caminhando para o mesmo lugar. É difícil esperar por esse tanto tempo, né? Pela reparação, alguns desacreditados com as instituições de justiça, e quem vai fazer por nós? Né? Quem vai fazer por nós, a gente tem que realmente buscar um conjunto e fazer quem mais é interessado. Acho que são vocês, acho que é válida toda forma de manifestação e de busca de alternativas, aqui algumas pessoas falaram, nem que seja preciso ir à presidência, né? E conte com o nosso apoio. E se todas as informações que o Guaicuí tenta passar para vocês ainda assim estiver com a forma de entendimento ruim, né, com a fala que a gente tiver, está difícil de entender, é preciso que vocês voltem também para a gente tornar isso mais claro, para a gente trazer informação mais que a maioria das pessoas consiga entender. Tá? Então, acho que é isso, é reforçar a luta, é repensar formas de buscar reparação, né? Buscar outros apoios, outras instituições de apoio, e refletir muito em quem está te dando a informação e qual é o interesse dessa pessoa em relação à reparação.
Acho que é importante para a gente entender. E o Guaicuí tem feito pesquisas, análises ambientais, justamente por isso, porque a Vale tem o lado dela, né? E a gente está do lado dos atingidos e atingidas. Vou te complementar também, Paulo. Acho que é isso, né? Acho que é bem a fala do Kleber e do Brito, principalmente, né? Que suscitou isso aí, né? É que é isso, a gente tem que ficar meio atento, né? Espera, é um pouco repetindo o que você já falou, né? Mas para reforçar, né? Você tem que ficar meio atento, porque é isso, né? Assim, a Vale, alguém comentou aí, né, no chat aí, eu não vi quem foi logo no início da reunião, né? Quer dizer, a Vale não vai criar prova contra ela ali, né? E ela tem. É claro que nessas reuniões, assim, ela não quer mobilizar ninguém, ela não quer dar esperança para ninguém, pelo contrário, né? Ela está querendo e ela vai ter sempre essa posição que vai acabar desmobilizando as pessoas, né? Porque isso é a posição dela, né? Assim, independente do que ela fale, né? A área 4 e a área 5, ela é considerada atingida, né? Pelas instituições de justiça, né? A Vale pode falar o que ela quiser em relação a isso, e é importante que vocês tenham isso, né? Para vocês, e ficou claro, né? Tá todo mundo aqui dizendo sobre os diversos atingimentos, porque nem sempre o atingimento é só a lama, inclusive, né? Então, pode ser atingido independente da lama chegar ou não, porque tem várias coisas, né, que são atingimentos, e a área 4 e 5 ela já é reconhecida como área atingida, né? E foi reconhecida como área atingida, inclusive, como uma vitória, né, de pessoas que lutaram para que essas regiões também fossem reconhecidas como atingidas, né? É claro que reconhecer é muito pouco, né? Porque não adianta reconhecer sem houver a reparação, mas é isso, né? Sem ser reconhecido também não tem, aí que não tem como ter esperança nenhuma mesmo, né? E esse passo ah, conseguiram, né? Assim, conseguiram o reconhecimento como atingida. Então é isso, né? Assim, a gente tem que ter cautela na hora de receber essas informações, para não deixar que isso nos desmobilize também, né? Assim, que é a intenção da Vale. Dona Nívia, quer falar? Pessoal, eu vou tentar falar, ver se não está picando para vocês, tá? Se está saindo bem o áudio. Aqui em casa, no fundo do meu quintal, eu tenho um brejo com várias nascentes d'água. Várias. Nessas últimas chuvas que teve, apareceram mais de 6 nascentes. E a gente não pode usar nem a água das nascentes por conta da contaminação do solo. Água da Copasa de péssima qualidade. Eu até mandei no grupo do Movimento Saúde a água que saiu na torneira semana passada, que está aqui coletada, e eu mandei até para análise. Paguei particular para fazer análise. É vergonhoso uma comunidade ter Copasa, ter CEMIG e não ter energia, não ter água. A Vale dificultando cada vez mais a vida das pessoas, a FGV dificultando cada vez mais a vida das pessoas. As pessoas, uns conseguem, outros não. Esse mísero PTR de 606, que não dá nem para se manter uma casa. Semana passada eu cheguei numa casa, a dona estava cozinhando macarrão na água com sal para ela e 4 filhos. Vocês sabem o que é você presenciar uma cena dessa? Você sabe o que é você conseguir ficar entalada, não descer nem água, você sentir isso na pele e não poder fazer nada para estar ajudando. Gente, as comunidades estão clamando por socorro. E é claro que o geólogo da Vale, a Vale vai cercar rio, vai falar que não tem rejeito, que não tem lama contaminada, que não tem nada. É claro, eles nunca vão falar que eles são criminosos. Eles nunca vão construir prova contra eles.
Se nós não fôssemos atingidos, por que, então, só depois de quase 4 anos é que eles soltam isso? E por que quando eles fazem as análises deles, vem colher água, vem colher solo e tudo, eles não chamam um atingido para estar acompanhando? Eles não vão construir prova para eles. Então, eu acho que está na hora, sabe? Todo mundo adoecendo, todo mundo com ansiedade, com depressão, problemas de câncer já dentro da comunidade. Então, acho que está na hora da gente se unir, pôr mesmo os narizes de palhaço e não ir para a porta do Tribunal de Justiça, não. É ir todo mundo para a porta de Brasília, mas não é 1, 2, 3 gatos pingados, não. É todos. Nós somos 153 mil atingidos. Não é possível que a gente não consegue colocar, no mínimo, 30 mil pessoas na porta de Brasília. Era só isso. Obrigada. Muito obrigada, Nívia. Geise, você quer falar? Você levantou a mão, por favor? Ana, obrigada. Eu quero sim. Pessoal, primeiro sim, né, reforçando, né, corroborando aí com a fala da Paula e de todas que me antecederam, assim, agradecer o depoimento, né, a coragem de vocês de trazer todos esses relatos, né, que são muito fortes e são, ao mesmo tempo, muito importantes, né, para esse processo que a própria Nívia ressalta agora, né, na sua fala, esse processo de fortalecimento da luta. A gente sabe o quanto triste, né, quanto tem sido sofrido, o quanto tem sido uma luta, né, muitas vezes desesperançosa, né, por todos vocês, por causa dos desgastes, mas é isso, assim, a Nívia reforça no final da sua fala, e faz um chamado, né, de união, de fortalecer, né, a partir dos relatos, porque a gente consegue perceber, né, que ouvindo um, ouvindo o outro, não é uma luta só, né, é uma luta e um sentimento, né, um dano coletivo, né, um sentimento coletivo, onde todas as pessoas passam por dificuldades, desafios e adoecimentos e agravamentos de doenças muito comuns. Então, quero reforçar, agradecer pelos depoimentos, reforçar a importância, né, como todos aqui já falaram, a importância de nos unirmos, né, Guaicuí, como a Paula bem disse, né, é a instituição da assessoria técnica responsável, né, por fazer esse acompanhamento junto com vocês, é de confiança de vocês, pessoas atingidas, estamos juntos, né, nessa luta, e reforçar que nós temos equipes, né, no território, aqui da região 4, né, nós temos aqui a Giovana e o Hermano, estão acompanhando com a gente, são do acolhimento, da Coordenação de Saúde e Assistência Social, estão frequentemente, né, no território, e a gente sabe, né, o quanto é doloroso também falar, a gente ouviu muito bem no relato da Margarete, né, eu não quero mais falar, né, mas a gente sabe também que falar, e a gente entende, né, e ao mesmo tempo reforça que no momento ideal, que sentirem que é importante, né, trazer novamente, ser ouvido, né, por nós do Guaicuí, nossa equipe de acolhimento está à disposição, está sempre no território, né, a escuta qualificada, né, são profissionais qualificados, essa escuta contribui muito para esse processo de fortalecimento, né, tanto de saúde mental, quanto fortalecimento na própria luta que todos vocês estão envolvidos, né. Quero, além de reforçar nessa disponibilidade, né, de todos, assim como reforçar aqui e agradecer os comentários, né, no chat de todos vocês. O Jordelino, por exemplo, né, já passou para a gente o contato, né, nós vamos conversar individualmente aí sobre essas propostas, né, o que a gente pode fazer presencialmente, Jordelino, né, além de ofertar essa escuta qualificada, que a gente acredita que, para além de ser um bom remédio, né, para todo esse sofrimento, falar disso, ouvir, ser acolhido sobre os sofrimentos é importante. A gente sabe o quanto essas escutas foram importantes para a construção de dados, né? Todos esses dados que nós apresentamos aqui de pesquisas, né? De dados que a gente, enquanto Guaicuí, levantou no território, são importantes para todo esse processo de reparação de evidências, e a gente continua no território com toda a força, né? Para não só acolher vocês, como enriquecer cada vez mais esses dados, né, que a gente tem levantado e têm sido tão importantes para esse processo de construção
da realidade dos territórios. Só mais uma vez, né, nos colocar à disposição, dizer que a gente está sempre no território. Irmã e Giovana estão aqui com a gente, são da equipe de saúde e assistência social, estão à disposição, e a gente, com certeza, tende a intensificar cada vez mais nossa presença e disponibilidade de estar junto e conversar com vocês. Deixa eu só fazer também um comentário sobre uma pergunta aqui que o pessoal colocou no chat, né? O Roberto Faria perguntou, né, sobre se tem previsão de reunião, né, e quando que tem reuniões marcadas com órgãos oficiais, né, com a Vale ou com a Justiça Estadual, enfim, uma pergunta aí sobre, né, como é possível se organizar para essas coisas também, né, assim, é só para reforçar o convite, né, assim, o Guaicuí, ele mantém alguns grupos, né, das comunidades em que a gente divulga a gente tenta mapear, né, sempre que existe alguma atividade oficial ou não oficial, né, relacionada à reparação, né, nas regiões, né, do Paraupeba, para compartilhar com vocês, assim, né, então, é uma maneira de se manter informado sobre elas, né, assim, então sempre que tem alguma coisa importante para mobilização, que a gente fica sabendo, a gente tenta compartilhar isso nos grupos, né, então, se você quiser deixar o seu número de telefone, né, ou pode dizer a comunidade que está aí, que a gente inclui também você nos grupos de divulgação de informação que a gente tem, sabe? É uma maneira que a gente tem de contribuir aí para tentar ajudar nessa mobilização e na participação de vocês no processo, sim. Deixa eu só complementar também o Marcos. Recentemente, acho que dia 27, teve uma reunião com as IJs, né, sobre o 1.1, o anexo 1.1, e está prevista uma próxima sobre saúde, só que a gente ainda não tem essa data, e como o Marcos já disse, a gente sempre divulga com antecedência nos grupos, então fiquem atentos e atentas para poder participar desses momentos, que eu acho que são momentos importantes, né, que os representantes das IJs conseguem ouvir vocês um pouco, né, assim, pela participação de vocês nessas reuniões. Cida, você se inscreveu novamente? Quer falar? Cida, tá me ouvindo? Dona Nívia, a senhora também se inscreveu? Sim, eu queria só fazer um lembrete a todos. Tivemos as chuvas, tivemos as enchentes. A Vale não fez nada por ninguém que teve suas casas atingidas, seus quintais atingidos. As chuvas estão aí voltando novamente. Iremos passar novamente por tudo. Será que vocês conseguem, pelo menos, assim, parar para pensar a cabeça dessas pessoas que moram à margem do rio, como estão? Nós temos aqui na Cachoeira do Choro pessoas com lama no quintal, até hoje. Aquela lama trincada, fedida mesmo. Você pisa, parece que ela está seca. A hora que você pisa, ela vai até no meio da canela. E aí, até quando o pessoal vai viver isso, reviver? Até quando? Sem contar que as pessoas idosas estão todas indo embora. Pessoas que não tinham problema de pressão, que não tinham problemas de diabetes, que nunca souberam o que era uma depressão. Hoje, todo mundo fora do território. Pessoas de 93 anos, que nasceram aqui, viveram aqui, deixando as histórias deles trancadas dentro de casa, para sair para a cidade, para fazer o quê na cidade? Era só isso. Obrigada. Muito obrigada, dona Nívia.
Gente, a gente vai caminhando aqui, né, para o final da reunião. Vou deixar o seu Brito falar e aí a gente encerra depois, tá bem? Pode falar, por favor, seu Brito. Olha, gente, outra coisa que me preocupa demais, e eu vejo isso aí pouco sendo levantado, pouco sendo comentado, quando dá aquela pinceladinha, é só vapt-vupt, questão da assistência das pessoas que estão aí na fila dos doentes. Depressão, doença disso, doença daquilo, e não vejo empresa nenhuma preocupando com isso, não vejo ninguém preocupando com essas pessoas que estão doentes por causa desse assassinato da Vale. É um assassinato. Não foi uma tragédia, não foi um acidente. Isso é um assassinato. E as pessoas que estão com depressão, com isso, com aquilo, se quiser, fica em casa doente, sem medicamento, porque não tem remédio para comprar, fica só se lastimando com as paredes, ou com o outro que está do lado doente também. Quando vai no NPS, não consegue marcar uma consulta, porque já é sobrecarregado o sistema municipal e estadual. E, além disso, ainda tem esses de grujeta que não chegou doente, que está adoecendo ainda. Para onde que essas pessoas vão se tratarem? Como? Com o quê? E a Vale não toma responsabilidade com isso. A Justiça, não vejo ninguém pressionando a Vale para assumir mais esse quadro, essa população que, desses 100 e tantos mil que foi atingido, eu tenho certeza que 90 mil está doente, sobrecarregou os postos médicos. E aí? Você só vê pessoas, cada dia que passa, ele vai acumulando doença, que uma doença puxa a outra. Deus fala que mente doente, corpo doente. Quem é que desses 30 mil que está com a mente sã? Me explica. Ninguém. Todo mundo está com a mente doente. Se a mente está doente, o corpo vai estar o corpo doente. E aí? Como que ele vai? Onde que ele vai buscar, né, um socorro, um medicamento, um tratamento? Sem transporte. Aquele que tem o carro tem que vender para poder, né, arcar com as suas despesas, com suas contas. Aquele que tem o carro, que não vendeu, dinheiro não tem para pôr gasolina, para sair, para procurar, né, um socorro. A tendência da pessoa ficar em casa, com depressão, doente. E aí? Daqui mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, se a pessoa hoje está com uma doença, daqui 2 anos, com esse embromation aí, que não sai 1 centavo para poder ajudar, né, no autoestima da pessoa, a tendência dele vai se adoecer. Se ele tem uma doença hoje, aqui 3 anos, ele está com 3 doenças. Então, fica difícil, porque a gente não vê a Vale se mexendo, a Justiça se mexendo, para falar, gente, vou montar alguma clínica, montar algum um hospital para atender esse pessoal. Agora, você vai no psicólogo, igual tem os psicólogos da Guaicuí, eu conheço a Geise aí, pessoalmente, é uma profissional fantástica, eles são profissionais fantásticos, aí conversa, bate um papo psicológico, mas aí o físico está doente, a pessoa não tem um dinheiro para comprar um medicamento. Ele saiu de lá, da Geise ou de outra lá, ajudou psicologicamente, saiu com a mente mais descansada e o corpo está cansado, mal alimentado. Daí 1 hora a preocupação volta tudo de novo. O papo que a Geise bateu lá, daí 2, 3 horas já não faz mais efeito. A pessoa está com a mente doente. É isso, gente, que está acontecendo com a nossa população. E a tendência vai ser piorar. É o que eu tenho mais de 1 ano que eu tenho falado, gente, nós temos que abrir o olho, vão ter que abrir um conversê para poder fazer eles montarem alguma
um posto, um hospitalzinho, sei lá, um UPA, para atender essa pessoa separada. Que o SUS, aqui, eu moro em Felixlândia, você, para conseguir uma consulta aqui, é 6 meses, é 1 ano. O pessoal que morava aqui, que já estava com problema, e essa turma que chegou? É um atendimento precário, não tem remédio, não tem nada. Se a pessoa está sem uma alimentação adequada, que alimentação que é seu medicamento? Ele não tem uma alimentação que presta mais. Ele adoece, vai ao médico, consulta com a psicóloga, sei lá com quem for, volta para casa com a receita no bolso. E aí? Ele não tem alimentação, não tem um remédio para poder tentar aliviar alguma coisa. Então, a tendência vai ser piorar, gente. Vamos ter que pensar direitinho aí. É difícil? É difícil. Mas vamos ter que colocar isso em pauta. Porque, senão, esses 140 mil, 130 mil aí, vai estar doente, todos eles. Infelizmente. Obrigado. Muito obrigada, Brito. Cida, você levantou a mãozinha de novo ou já estava levantada? Não, sim, levantei sim. Só lembrando, assim, que igual aí o senhor Brito acabou de falar, realmente, se a gente não unir, pegar força mesmo, buscar, sabe, tem que ter mais força. Eu conheço algumas pessoas da Capuí, sou bem atendida sempre, sempre que eu preciso, eu sou bem atendida por eles, e tudo que eu preciso de alguma coisa, sempre eles estão me informando e tudo mais. Mas, assim, sobre doença, é verdade. Hoje eu falo por o que eu estou vivendo. Um psiquiatra, hoje, é R$ 600, uma consulta, entendeu? Então, assim, eu estou vendo o que eu estou passando com o meu marido. Uma clínica é muito caro, é um absurdo, é uma loucura. Mas, assim, é o que a gente está passando. E tudo isso vem acontecer pós esse assassinato da Vale. Porque, para mim, a Vale é uma assassina, entendeu? Porque não é só as pessoas lá que morreram, não. A Vale matou Minas Gerais, a Vale matou, entendeu? Assim, todos os lugares que você vá, você vê um monte de gente, todo mundo tem problema, tá com problema, e cada dia mais, tá aumentando mais, gente. Tá aumentando cada dia mais o problema, os problemas estão ficando pior. E outra coisa, mexer com a Vale nossa, é a pior coisa que existe na vida. Mas eu creio, porque, tipo assim, eu já fui confrontada por uma advogada da Vale, que não foi fácil, mas eu tive sabedoria para também confrontar ela, entendeu? Mas, assim, não é fácil, não é brincadeira, entendeu? Por exemplo, eu falo de todo coração. Eu, se eu vier perder o meu marido por causa dessa assassina da Vale, gente, eu não sei não, eu sou capaz de ir até o inferno. Eu faço qualquer coisa, entendeu? Eu tô na luta, tô junto e a gente tá aí unindo força. Porque a coisa que ele mais amava na vida era pescar. Bom, aí uma pessoa falou, quantas pessoas saíram daí que moravam aí? Eu tenho, minha cunhada tem uma casa bem aí pertinho. Minha cunhada teve que vir embora. Está doente, meu cunhado está doente, entendeu? A vida dele era lá. Está todo mundo doente e ninguém realmente arca com um centavo, nem nada. Tá, gente? É isso aí que eu queria falar. Desculpa, mas assim, realmente não está dando mais para engolir esse negócio. Que vai ser isso, que vai ser aquilo. Então, assim, a minha revolta maior é tipo assim, igual assim, essa suada dessa advogada falou assim comigo, mas você já recebeu alguma coisa da Vale? Aí um oficial de justiça virou para ela e falou,
Ô, doutora, a senhora não viu? Ela nunca recebeu nada da Vale e tudo. Então, assim, eles hoje estão querendo fazer umas coisas que eu acho, particularmente, que eu não concordo, entendeu? Não acho legal. Por quê? Ela me confrontava muito. Por que que eu não teria um advogado? Por que que eu não estava acompanhado com o meu advogado? Que não sei o quê, que não sei o quê. Mas é porque eles querem te pegar no lado mais fraco. Só que, sabendo que eu estou passando por essa situação, o meu advogado, o que ele falou? Não vou, e porque não. Aí depois eu te explico. Por quê? Eles queriam fazer um acordo porque eu estou vendendo a minha casa. Porque não tem mais lógica viver aí, entendeu? Não tem condições. Eu sem meu marido, sim. Abaixo de Deus, meu marido é tudo para mim, entendeu? Hoje meu marido doente, o que que eu posso fazer? Nada, gente. Infelizmente, entendeu? É muito doído, é muito difícil. Obrigada a todos vocês e desculpa, tá? Pois é, quem é que vai te reparar esse prejuízo? Pois é. Além de ter tirado sua subsistência, tirou seu marido de você. Com certeza. Vamos passar aqui a fala para a Margarete. A gente vai encerrar, tá, gente, as inscrições, para o Tá pessoal bom. poder responder vocês e a gente encerrar a reunião dentro do horário combinado. Vocês estão me ouvindo? Sim. Olha, que a gente sabe que a saúde no Brasil está falida, tá? Há muito tempo. Não tem nada a ver com a Vale a Saúde. Mas a Vale é muito esperta. Ela já passou a bola. Não adianta a gente lutar contra a Vale, ela já passou a bola. Tem que saber do Zema, cadê o dinheiro? É o Zema que tem que distribuir a grana agora, nos postos de saúde, no remédio, na saúde. Não adianta lutar contra a Vale, gente. Se o próprio Estado não luta contra a Vale, fazem acordos com a Vale. Isso aí é conversa para pôr e dormir, a gente ficar falando a Vale é isso, a Vale é aquilo outro. É assassina, é. Mas quem somos nós para lutar contra a Vale? Põe isso na cabeça de vocês. Não adianta lutar contra a Vale. A Vale simplesmente passa a bola para frente. E os milhões, ninguém vai ver mesmo, não. Pergunta o Zema onde está e os acordos que ele fez, cadê? A saúde está falida, não é por causa da Vale, já estava falida antes. Agora tem que ver com o Zema. O Zema não ganhou. O que ele vai fazer pela saúde aí, ó? Ajudar os pessoal que não tem condição de comprar remédio? Não é só nas áreas atingidas que está sem remédio. Está sem remédio para todo lado. Aí a gente pergunta, vamos lutar contra quem? Contra a Vale? Contra o Estado? Contra o Ministério Público? Ou contra nós mesmos? Porque cada remédio que eu tomo para dor à noite, porque eu não consigo dormir sem remédio, eu estou me destruindo também. Aí eu te pergunto, a gente vai lutar contra quem? É uma coisa a se pensar. Vamos lutar contra quem? Quem vai lutar contra a Vale? Fala para mim. A Vale tem costas bem largas. A Vale são protegidas. Por quê? Os acordos que são feitos favorecem a quem?
é onde eu fico louca, fico doida. Porque não tem com quem lutar, não. O meu desespero é que eu sei que não tem com quem lutar. Desculpa, mais uma vez. Não é, Brito? Vai lutar contra quem, Brito? Obrigada, dona Margarete. Paula, por favor. Vamos Acho que eu lá, vou, então. Quer acho que eu falar vou primeiro, comentar antes de Marcos? você, né, Paulo? Vai sim, pode ir. É, Obrigada. eu acho que a fala do Brito e da Margarete ali tem um certo ponto em comum, né? O Brito começou falando lá sobre a questão da saúde, né? Que é o tema aqui, né, da nossa conversa desde o início. E a Margarete, de alguma maneira, lembra aí, né, que teve o acordo da Vale, né, e isso de fato coloca assim, né, assim, enfim, no final nós estamos lutando contra quem mesmo, e tem que pedir as coisas para quem, e tudo isso é muito confuso mesmo, porque envolve esse tanto de gente, e às vezes, de fato, né, isso acaba confundindo e às vezes desmobilizando as pessoas mesmo, porque a gente não sabe nem para onde que a gente vai, assim, né. É, eu acho que a gente está entrando, né, assim, vai se entrar, né, todo esse contexto da reparação, em alguns momentos importantes, assim, né, e tô falando isso por conta da fala da Margarete, né, lembrando do acordo, que de fato, né, tem um acordo que rege, né, sobre a reparação dos danos coletivos, uma parte desse acordo destina verba para projetos municipais, né, e esses projetos municipais, eles não têm nenhuma regulamentação assim, né? Tem que fazer o que as pessoas atingidas disserem que ele tem que fazer, né? Isso é uma gestão do município, do governo, né? Do município, do estado. Mas é claro, né, que a gente espera que esse recurso ele seja destinado para reparação, né? Não vai ser, não deveria, né, eticamente ser destinado a outra coisa a não ser pela reparação das pessoas, assim, né? E eu acho, né, assim, que de fato é um tema, né, e aí coloca, né, um dos atores dessa luta, né, assim, e para quem as pessoas precisam destinar, essa verba ainda não foi destinada aos municípios, né, se eu não me engano, né, eu acho que não foi destinada aos municípios ainda. Mas é importante que as pessoas se mobilizem para que, né, efetivamente, esses recursos eles sejam direcionados para a reparação, e a gente acha, né, a gente está trazendo esses dados também, né, e eu sei que às vezes falar desses dados dessa maneira técnica, com número, né, pode parecer que só serve para confundir, né, mas na hora que você vai falar com um gestor municipal, né, assim, e para ele é importante saber que aquilo ali não é um problema, né, é só daquela pessoa, mas a gente está passando por um problema da região toda atingida e daquele município, né, assim, então isso é parte de uma ferramenta para que a gente consiga pressionar, né, os municípios, para que eles destinem, né, o dinheiro da reparação para a reparação, né, assim, ainda que, infelizmente, o acordo não tenha previsto, né, que isso passe pelas pessoas atingidas, né? Tem uma parte lá, né, dos projetos que são, mas os valores do município não. Então, é importante a gente ter clareza, né, de fato, né, uma das pessoas com quem se luta, né, para que esse dinheiro seja destinado para reparação, assim, com os municípios e com o governo, né, assim, e de fato, nesse campo a Vale resolveu, né, passando a bola, né, via acordo. Mas é importante só lembrar, né, que esse acordo ele fala dos danos coletivos, né, ele não fala dos danos individuais, né, e é direito das pessoas atingidas, né, assim, serem reparados também nos danos que são individuais, né, então a Vale continua sendo, né, é necessária a luta também, né, aí com a Vale, além do município, né, mas de fato, né, a gente precisa saber para onde que a gente vai, né, eu acho que a fala da Margarete traz um pouco isso, né, eu acho que é um momento em que a gente precisa se organizar para que, né, os valores do acordo sejam destinados para a reparação efetivamente, né, mas também continua aí, porque para além do acordo existem muitos outros danos que não estão previstos no acordo e que também
a gente deve lutar porque é justo que eles sejam reparados, né? Só completando um pouco a sua fala, nós sabemos que a saúde no Brasil está precária, no geral, no contexto todo. Ainda chega um presidente genocida que deixa o Ministério da Saúde com zerado, farmácias populares sem remédios, a Vale é omissa, os políticos são omissos. Tem hora que dá a entender que a Defensoria Pública, a instituição de justiça, também está omissa. Entendeu? Então, eu fico por entender, sim, até quando nós iremos com essa luta adiante. Hoje eu estava conversando com uma amiga minha, e eu estava lembrando para ela que toda luta é com dificuldade. Se hoje existe a Lei Maria da Penha, precisou de uma mulher ser espancada, torturada, cair em cima de uma cadeira de roda, tetraplégica, para existir a Lei Maria da Penha. As mulheres donas de casa, se hoje têm o direito a um salário, a saírem, a trabalharem, a conciliarem o trabalho delas com o papel delas de dona de casa, foi através de muitas lutas, de muitos ofícios, de muitas demandas. Se hoje o negro ainda num mundo tão preconceituoso e racista, ele hoje, até hoje, ele se debate e ele tem que fazer mundos e fundos para provar que ele é um ser humano, que ele merece respeito, que ele tem sua dignidade. O Brasil não começou, não foi com Pedro Álvares Cabral, não. Começou com os índios. Cadê o respeito pelos índios? Cadê o respeito pelos quilombolas? Eu estou citando isso aqui só para o pessoal ter uma noção que a luta não é de um dia para o outro. E é pequenas vitórias. Hoje você consegue uma pequenininha do tamanho de uma formiguinha, amanhã você cai, mas lá na frente você consegue outra. O que a gente não pode, gente, é desanimar. Nós somos seres humanos, nós temos nossos direitos, estão na Constituinte. Então, vamos à luta, vamos cobrar por eles. Se precisar passar por cima como diz, de político, a gente passa, atropela. Eles não estão nos atropelando. Então, é só a gente começar a fazer o jogo deles também. É só isso. Obrigada. Dona Nívia, muito bom te ouvir, viu? A vozinha tá rouca hoje, mas eu acho que você fez uma fala muito importante. Ao longo da história do mundo, todas as conquistas foram antecipadas de muita luta, né, de muito sofrimento, mas de muita luta. Inclusive o SUS, né, que tem um financiamento escasso, ele também foi através de luta, né, com reforma sanitária, logo em seguida da ditadura, e é o SUS que ainda salva muitas vidas aos trancos e barrancos. E para dar conta de todo esse processo de adoecimento de vocês, não é um plano de saúde, é o SUS, né, porque tem uma complexidade ali envolvida. E eu acho que tem duas formas formais de vocês buscarem fazer com que essa verba que vai chegar para os municípios seja, de fato, destinada às pessoas atingidas. A gente já falou sobre isso aqui, inclusive a gente já sabe da realidade de Curvelo sobre o Conselho Municipal de Saúde, né? Que eu sei que vocês têm dificuldade de transporte, de deslocamento, né? Mas muito casado para responder o Brito, Margarete e Nívia, que é também garantido por direito que vocês
cobrem, que vocês fiscalizem, que vocês levantem as demandas de vocês através dos conselhos. Então, procura saber nos municípios que dia que é a reunião, se vocês conseguem, e se conseguirem, participem. E outra forma é procurando o serviço de saúde mesmo, através das unidades básicas de saúde, né, quem tiver condições, porque eles precisam, no município, precisam saber que existem essas demandas para tratar essas demandas. Foram feitas consultas, né, o Kleber até aqui lembrou dos projetos do 1.3, que são os projetos dos municípios, mas tanto as pessoas atingidas quanto as ATIs não têm conseguido incidir, não têm conseguido ajudar a mudar e melhorar isso. Então, acho que essas duas formas podem ser boas opções, né? E, para responder seu Abdala, as instituições de justiça, elas não cobram a padronização de metodologias. Então, cada um faz estudos com metodologias diferentes, a Vale com as delas, a ATI com a delas, e a perícia técnica da UFMG com outras diferenças. Um lado positivo de usar várias metodologias é que elas podem se complementar, mas o lado negativo é que também podem ser utilizadas para negar aquilo que acontece, ou para, inclusive, ter resultados diferentes, como a gente pode ver aí nos resultados que a gente tem recebido de várias empresas, né? Então, a gente tem que olhar com muito cuidado, e a TI também tem esse papel, né, de olhar, de analisar e de trazer essas informações mais esclarecidas para vocês, e não tão técnicas, não com falas tão rebuscadas. Então, é isso. Eu quero agradecer mais uma vez a participação de vocês. Acho que é importante manter a luta. Eu imagino que a reunião, como eu disse, a reunião de ontem foi muito desanimadora, mas não podemos desanimar. É com luta que se faz conquista, né? É com coletivo que se faz conquista, e estamos juntos e juntas aí. Eu acho que passamos já 17 minutos aqui do nosso horário. Quero agradecer mais uma vez a participação de cada um e uma de vocês, aqueles que já participaram na semana retrasada e está aqui de novo contribuindo, né? Algumas pessoas aí, seu Abdala, que é da região 3 e sempre participa com a gente. Bom demais ter vocês aqui, gente. Boa noite, bom descanso para todo mundo. Boa noite. Boa noite, muito pessoal. obrigada. Obrigada mais uma vez. Boa noite, gente. Conte com a gente sempre. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigada pela presença. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa Bom noite. descanso. Boa noite. Boa noite. Boa noite.